Vamos lá. Se a gente para pensar, qual foi, assim, a maior invenção do século XIX? Vem logo à cabeça, sei lá, a energia a vapor, talvez o telégrafo. Pois é, são boas opções, mas tem um argumento bem forte que vem do Hobsbawm, né? Ele diz que, olha, nenhuma outra inovação da Revolução Industrial incendiou tanto a imaginação quanto a ferrovia. Interessante isso. Quer dizer, não é só a máquina em si, o metal, a fumaça. Não, não, é mais fundo. Ele argumenta que ali por 1848, mais ou menos, a ferrovia virou o símbolo da industrialização. Foi algo que a imaginação popular absorveu completamente, sabe? De um jeito que outras coisas não conseguiram. Entendi. Então, a nossa conversa hoje vai ser justamente sobre isso. Como essa mistura de dinheiro acumulado, muito carvão e, claro, ambição acabou sendo canalizada pelos trilhos e ajudou a construir um mundo novo. Vamos seguir essa linha do Hobsbawm. Perfeito. E para entender a ferrovia, a gente não pode começar pelo topo assim. Tem que ir para a base. Ela é, como ele diz de um jeito bem marcante, a filha das minas, especialmente das minas de carvão lá do norte da Inglaterra. Ah, o carvão. A base de tudo naquela época, né? Exato. Era o combustível. E o nome-chave que surge daí é o George Stephenson. Ele veio desse mundo. Começou a vida como maquinista em Tyneside. É curioso pensar que a primeira linha importante a Stockton-Darlington, lá em 1825, não foi um projeto, digamos, visionário demais, não mesmo. Foi super pragmática. A necessidade era simples: transportar minério, levar de um ponto A para um ponto B. Era resolver um problema prático, não era uma grande visão de futuro naquele comecinho. Faz sentido. E isso se encaixa num momento em que a Revolução Industrial Britânica, que tinha começado forte com o algodão, já dava sinais de precisar de um novo impulso, né? Isso, faltava um motor para puxar a indústria pesada, a indústria de base. O algodão já tinha feito o seu papel inicial, e aí entra a outra peça do quebra-cabeça, o dinheiro. Tinha muito capital acumulado pela burguesia, certo? Depois das guerras napoleônicas da primeira fase industrial, o que fazer com essa grana toda? Esse é um ponto crucial que o Hobsbawm levanta. Ele fala de um excedente de capital que já não podia ser absorvido de forma eficiente. O dinheiro estava lá, mas faltavam bons lugares para investir. E o que acontecia com esse dinheiro parado? Ia para onde? Bom, muitas vezes era aplicado em coisas bem arriscadas, sabe? Ou que não davam o retorno esperado, tipo os empréstimos de guerra, ou aqueles investimentos meio exóticos em minas sul-americanas que vira e mexe davam prejuízo. Até que surge a ferrovia. Quase como a solução perfeita, né? Uma conjuntura feliz, como ele chama. Exatamente. Parecia o investimento ideal. Era algo concreto, aqui dentro do país, visível, e o ponto-chave que o Hobsbawm destaca: diferente de emprestar dinheiro para um governo lá fora, o investimento nos trilhos não podia ser exaurido ou ficar totalmente sem valor. Era físico, estava ali. Então o capital encontrou seu destino. Encontrou. E a atração foi gigantesca. Ele descreve quase como uma paixão irracional. Porque, olha só, mesmo o lucro médio não sendo espetacular, ele cita dados de 3,7%. Em 1855, o volume investido foi absurdo. Quanto foi mesmo? 240 milhões de libras até 1850. Nossa! 240 milhões? É difícil até de imaginar essa escala para a época. Isso mostra bem como uma ideia pode capturar não só investimento, mas a imaginação mesmo, sem dúvida. E essa fome por trilhos, por trens, por pontes. Imagina o efeito cascata disso na economia. Ah, claro, puxou tudo, né? Principalmente a indústria pesada. Totalmente. A demanda por ferro, por aço, por carvão para alimentar as fornalhas e as locomotivas, por maquinário pesado, tudo isso explodiu. A ferrovia, de repente, criou um mercado imenso para esses bens de capital. E os números comprovam isso, imagino. Sim, os dados que o Hobsbawm traz são impressionantes. Ele mostra que entre 1830 e 1850, a produção de ferro na Grã-Bretanha triplicou. A de carvão também triplicou no mesmo período. Triplicou, é. A ferrovia fez pela indústria de base o que o algodão tinha feito pela indústria têxtil antes.
deu a escala que faltava para uma transformação profunda. Ele chega a afirmar que a ferrovia resolveu virtualmente todos os problemas do crescimento econômico daquele período. É uma afirmação em tanto. É fortíssima, da ideia de que ela destravou mesmo a economia. Permitiu que a produção industrial superasse os limites antigos, que a economia finalmente alçasse voo, como ele diz. Então, essa década de 1840, com a consolidação das ferrovias, foi o auge dessa primeira fase da Revolução Industrial. É o que ele argumenta. Foi um momento em que o avanço técnico, o capital disponível e, de novo, o entusiasmo coletivo, a imaginação, se encontraram para transformar o mundo. E pensando no legado disso tudo, o Hobsbawm faz uma comparação interessante no final, né? Faz sim. Ele meio que diferencia os legados. Diz que enquanto a Revolução Francesa deu ao mundo a política moderna, as ideologias, foi a Revolução Industrial Britânica que forneceu o modelo prático, o modelo para as fábricas e, crucialmente, para as ferrovias que iriam conectar tudo. É uma síntese bem poderosa mesmo, deixa a gente pensando. Pois é. Fica aquela reflexão, né? Essa dinâmica toda do século XIX, uma nova infraestrutura que surge, atrai um monte de capital que estava meio perdido, captura a imaginação das pessoas e, no processo, transforma a economia, a sociedade. Será que isso se repete? Será que a gente continua, de tempos em tempos, buscando as nossas ferrovias modernas? Sejam elas digitais ou sei lá o quê? Exato. Novas fronteiras para canalizar recursos, ambições, sonhos e que acabam impulsionando novos ciclos de mudança profunda. É algo para se pensar, né?